Oi, gente. Aqui quem fala é a Jane. Eu dei uma sumida por aqui. Sumida não. Eu tava com uma época aí meio ruim, vamos dizer, minha época de depressão, e eu acabo sem ter vontade de fazer as coisas. Porém, hoje eu tive vontade de gravar um vídeo e a gente tá aqui gravando. Hoje eu quero conversar com vocês, vou falar pra vocês sobre você ter transtornos mentais e você trabalhar. Como é a experiência de vocês que têm algum tipo de transtorno? Como vocês trabalham? Como vocês conseguem lidar com os cansaços, com as coisas que são exigidas no emprego? Como é isso? Eu vou começar a falar um pouquinho hoje sobre a minha experiência com o trabalho e como eu pude lidar com toda a situação. Na época em que eu entrei na Cinecist, que é a empresa que eu trabalhava, eu acabei pensando, nossa, que experiência boa, vou trabalhar, isso vai ser muito bom pra minha vida, isso vai ser bom para meu físico, para meu mental. Eu amava trabalhar assim, sabe? Tudo que pudesse pedir pra mim, eu tava fazendo. E lá era sempre muito tumultuado. Cinema é uma coisa corrida demais. A gente trabalha no cinema de acordo com o que vai chegando o fluxo de pessoas. E lá sempre era cheio. E você tem que saber se desdobrar. Ai meu Deus, nossa, como eu falei, gente, desculpa, viu? A gente tem que saber lidar com o tipo de coisa que você ficou no dia. Tipo assim, tinha qual é a palavra certa que eu tenho que dizer sobre isso? Que eu passei muito tempo sem saber lidar com as pessoas e acabei não sabendo lidar. Como era isso? Às vezes eu ficava no check-out, que era um tipo de trabalho que a gente fazia também, que era no caixa. E aí, às vezes era tanta pessoa assim, passando, e às vezes eu não conseguia lidar muito com aquilo. Tipo, tratar as pessoas bem, eu tratava numa boa. Mas às vezes eu ficava meio com receio de muita gente, aquela coisa toda. Mas isso aí, gente, foi criando esses sintomas em mim por causa do trabalho. De como era o trabalho da gente. Porque assim, era muito puxado, eu trabalhava de 4h20 da tarde até meia-noite e alguma coisa, a 1 da manhã, 2 horas. A gente já chegar em casa às 5 da manhã e para trabalhar no dia seguinte de 4 e pouco. Isso é muito cansativo. E eu era do fechamento e tinha que fazer todo o processo, lavar a panela, lavar a pipoqueira, que a gente tem que limpar tudo certinho, tem que deixar brilhando, lindo, maravilhoso, para o dia seguinte tá tudo perfeito. Então, com o tempo eu fui lidando com isso, mas aí as pessoas começaram a ver as minhas marcas de automutilação nos braços. E aí foi criando uma bola de neve, das pessoas começaram a falar de mim. E tudo começou desse jeito. Por exemplo, eu estava no trabalho, quando eu chegava, já vinha uma pessoa dizer, fulano tá falando de tu, fulano tá dizendo alguma coisa de você. Gente, isso era tão ruim, eu só queria trabalhar em paz. Eu só queria ter um espaço para mim e que ninguém pudesse colocar dedo ou enfiar o pé pelas mãos para poder dizer que eu pudesse estar fazendo alguma coisa que esteja errado, que não estava, sempre estava fazendo as coisas certinhas, sempre trabalhava com bom gosto com o meu trabalho, de querer fazer as coisas. Eu sempre fui muito, assim, eu fico muito dada ao emprego, ao trabalho, e aquilo ali era minha fonte de riqueza, como se dissesse assim, na minha fonte de lucros, de coisas que eu podia fazer depois. Era com ele que eu pagava meu aluguel, era com ele que comprava a minha feira e tudo certinho. Só que aos poucos as pessoas foram distorcendo as coisas que tinham sobre mim. Porque as pessoas diziam que eu não sabia lidar com as pessoas, mas eu sabia lidar. Eu conseguia fazer isso. Só que quando as pessoas falavam mal de mim, eu travava. Eu às vezes eu nem conseguia nem ir pra frente, nem tampouco ir pra trás, porque a situação ficava muito pior. Então, chegou uma época da minha vida que eu ia pro trabalho, eu já ia dopada de remédio, porque eu não conseguia lidar com as pessoas falando de mim, dizendo coisas sobre mim, que eu era muito ignorante, que eu era uma pessoa que não sabia conviver com outras pessoas, e que eu tinha que aprender a fazer isso. E eu não percebia onde eu estava errando nesses pontos. E as coisas foram piorando, foram ficando piores e mais piores.
que chegou uma época que eu tava desmaiando. E não era uma época boa não, era uma época tenebrosa, ruim, que eu não tinha nem como perceber que as coisas estavam ao meu redor, porque eu já não tinha mais essa capacidade. Eu estava sendo vista como o funcionário mau, porque eu fui afastada do emprego pelo meu médico. Ele pediu para que eu fosse afastada porque ele percebeu que eu não ia conseguir lidar com a situação todinha. Então eu acabei pedindo para sair não, eu pedi para entrar com benefício, foi isso que aconteceu. Passei 3 meses sem receber nada. E quando foi com os 3 meses que eu fui para a perícia médica, eu aí consegui o meu benefício e aí eu consegui dar continuidade daquilo que eu tinha com as minhas coisas. Pagar aluguel, pagar as coisas, me sustentar. Essa era a única coisa que eu podia fazer no momento, por mim. Porque eu precisava cuidar de mim, eu precisava de um momento para mim, longe daquele lugar. É tanto que até hoje eu não consigo pisar direito no mesmo lugar. Porque é muito difícil para mim me lembrar de toda a época que aconteceu, toda a maluquice, as coisas do trabalho me vinham na cabeça como uma forma de coisa ruim. Ah, eu não quero ir pra lá porque é ruim, porque não serve pra mim, é horrível, eu não quero saber disso. Eu ficava com essa sensação. Mas, com o passar do tempo, né, o que mais piorava em mim foi eu tinha a responsabilidade de fazer a contagem no cinema. O que é isso? É a contagem de todos os produtos que tem para poder bater no computador. Se não bater no computador, está tudo certo, então estava alguma coisa errada, tinha que voltar, fazer a contagem e tudo. E eu estava com uma fase ruim na cabeça, na memória, que eu não conseguia fazer a contagem correta. Então, todas as vezes a gente atrasava, às vezes, a contagem, porque não bateu, porque não foi. E aí fica aquela coisa inteira, eu não sabia o que estava fazendo mais. Então, foi por isso que eu fui afastada. Então, gente, é o seguinte, se você tem um tipo de trabalho que esteja promovendo em você assédio moral, preconceito, isso não se faz. Procura teus direitos, procura as coisas que realmente tem que tem como responsabilidade de proteger nós como trabalhadores. Então se você perceber que está procurando algum trabalho que nele está acontecendo uma assédio moral, que você está sofrendo preconceito, você está sendo mal vista, uma coisa que você não é, você está sendo perseguida, procura ajuda. Porque eu não procurei na época certa, nem quis fazer isso, e eu acabei ficando muito mais doente do que eu já estava, certo? Então, é isso, é um videozinho curto, só pra lembrar pra vocês que eu tô por aqui e que trabalho é bom, mas o trabalho também só será bom se pra você também faz bem. Se não te faz bem, joga fora. Ah, vou ficar sem emprego, vou ficar sem dinheiro, vou ficar sem trabalhar, vai ser ruim, eu tenho que pagar minhas contas. Mas às vezes as contas inteiras não são a tua saúde, o teu bem-estar físico, psíquico, biológico, social, o que for, junto tudo, não adianta. Se você não tiver um tempo bom, que você possa tirar daquilo tudo de bom, beleza, ótimo, trabalha com amor, com carinho, com afeto, com desejo, com vontade, sem pressão, e quando você leva tudo isso e você adoece, olha direitinho e pensa direito, porque nem tudo vale a tua saúde. Beijinho, tchau.